Vamos lá, hoje o vídeo hoje é bem caprichado, porque um assunto polêmico, um assunto que eu tenho certeza vai gerar comentários favoráveis, contrários. Depois da vinheta eu vou deixar alguns alertas aí para vocês, tá bom? Fica com a gente até o final do vídeo. Muito bem, pessoal, o tema de hoje é um tema bem polêmico. Nós vamos falar sobre música. E quando a gente fala de música, os ânimos já começam a ficar aflorados, alguns já começam a querer defender o seu ponto de vista. Deixa eu pedir duas coisas para vocês. Primeiro, não coloque comentários sem que antes você tenha visto o vídeo completo, ok? Segundo, não desfira comentários de ataque a pessoas ou a instituições. Não tem pessoas que elas não conseguem ter sabedoria na hora de comentar. Eu não sou obrigado a deixar comentários de pessoas que fazem ataques pessoais, entendeu? Então, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando um comentário de um cantor acerca do funk, do pagode, acerca de música gospel, tá? E eu vou analisar a ideia. Por quê? Porque aqui no canal a gente não traz ataques pessoais, a gente não ataca uma pessoa, a gente sempre trabalha no campo das ideias. Só que tem pessoas que não têm essa maturidade espiritual e aí eles chegam no comentário, porque o cantor fez isso, porque o cantor gravou essa música, porque a gravadora tal, porque... Não, a gente não vai trabalhar dessa forma, tá? Então eu peço a você que não coloque comentários assim, porque eles não serão publicados, tá? Os comentários, eles precisam ser sempre respeitosos, precisam ser sempre comentários equilibrados, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar mostrando para vocês, então, o vídeo da fala de um cantor, o cantor Renato Max. Ele fez uns dois vídeos, um foi acho que um stories e outro está no seu próprio canal. E aí você vai acompanhar a fala dele acerca da música gospel. O que é música gospel, enfim. E aí então ele vai trazer as explicações. Acompanhem a fala dele. Oi galera, estão aí as respostas de vocês e é bem difícil começar a se posicionar porque cada resposta leva para um lado diferente esse assunto polêmico. Mas eu vou começar me posicionando, explicando o que é música gospel e o que é música secular, que pelas respostas deu para ver que algumas pessoas não sabem. Então, música gospel é uma palavra que vem de God Spill, Deus fala, palavra de Deus. Tudo que é palavra de Deus cantada é música gospel, goste você ou não, tá bom? Então funk falando de Deus é gospel, por incrível que pareça, rap, axé, o que for, palavra de Deus cantada é gospel. Eu não tô falando da minha opinião ou da sua opinião, tô falando o que é. Música gospel é palavra cantada. Deus na Bíblia não tem um gênero musical que Deus tenha defendido ou que tem muita gente que fala, mas tem gêneros que nos elevam a Deus. Não, aí é opinião. Eu acho que a maior treta aqui é o que é opinião e o que é fato. Vamos tentar isolar a nossa opinião e pensar. Bom, pelo que eu entendi, se eu concordar com a fala do cantor, então aí beleza. Se eu não concordar, aí é opinião. Tá, essa é a sua opinião. Mas vamos ouvir mais um trechozinho. Agora, isso aí foi do Stories, agora vamos ver no canal. Ele também falou sobre essa visão de música gospel, o que é música gospel. E eu queria mostrar para vocês. O que é música gospel? A palavra gospel vem de God Spill, que significa Deus soletra. Deus soletra. Mas as pessoas também costumam pensar que a palavra gospel é o significado de evangelho, evangelizar. Por isso, todo gênero musical que evangeliza as pessoas ou que usa a palavra de Deus como base é considerado gospel. Então, você pode ter um funk gospel, você pode ter o pagode gospel, você pode ter o samba gospel, o axé gospel, a música sacra gospel, qualquer gênero musical gospel. Ok? Desde que fale de Deus, desde que seja o evangelho cantado. A isso se refere a música
Gospel. Então, muito cuidado, porque quando alguém te perguntar qual que é o gênero musical que você mais gosta, e você falar é gospel, você pode estar falando do funk, ou você pode estar falando do pagode, ou você pode estar falando do samba, e não há problema nenhum que você goste de qualquer um desses estilos. Mas entenda que gospel não é um estilo musical. Gospel é uma palavra atribuída para tudo que vem de evangelho ou palavra de Deus cantada independente do estilo musical. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que, infelizmente, hoje em dia, muita gente, independentemente da profissão que escolheu, independentemente daquilo que faça, parece que se coloca numa posição assim de teólogo, né? Você vê músico que agora virou teólogo, ele quer comentar como se fosse um teólogo, ele fala como se fosse um teólogo, e outras profissões também, gente que sempre dá ali o seu parecer como se fosse assim a palavra final sobre determinado assunto. E eu queria... claro, não vou ser exaustivo neste vídeo, existem muitos outros vídeos aí que você vai encontrar falando sobre o assunto, mas vamos lá, vamos falar sobre adoração, sobre música, sobre, será que é isso aí mesmo? Então eu posso louvar a Deus com funk, com axé, com pagode, afinal Deus não tem um gênero musical e, como disse o cantor, não tem problema nenhum você curtir essas músicas, desde que se fale de Deus, tá valendo. É o Evangelho Gospel. Antes de apresentar para vocês alguns princípios bíblicos que dizem respeito à adoração, à música, eu gostaria de avaliar um pouquinho o perigo desta visão de, olha, teve a palavra de Deus, é Evangelho. Então não importa qual o gênero musical, se teve a palavra de Deus, é Gospel, tá? Tá usando a Bíblia, tá usando a palavra, é gospel. Será? Será? Eu queria te convidar a Bíblia em Mateus capítulo 4. E aí a gente vai seguir esse princípio de usar a palavra de Deus, e aí é gospel, né? Se a gente usa a palavra de Deus assim, vira gospel. Mateus capítulo 4. Jesus ele está no deserto sendo tentado. Então, verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Opa, olha o diabo usando a Bíblia. Gospel, vamos ver? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha o diabo citando o Salmo 91. Diabo gospel? Está citando a Bíblia. Então, o que cita a palavra agora é gospel? O que eu vejo em muitos ambientes e em muitas músicas, em muitos textos e em muitas falas, é exatamente isso aqui. Algumas pessoas, porque acham que tem a Bíblia, porque acham que citou a Bíblia, então já é evangelho, já é gospel, agora é de Deus. Não é porque o diabo está citando que se torna santo não, tá? Toma cuidado. Às vezes a gente pensa que porque é um texto da Bíblia, porque foi citado a Bíblia, então está evangelizando, está pregando e... Cuidado, o diabo sabe citar a Bíblia, ele cita muito bem. Não é? Então nessa ideia aí de que citou o evangelho, citou a Bíblia, é gospel, logo a gente já tem o diabo gospel, não é? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise mais teológica, vamos tentar extrair alguns princípios bíblicos para nortear a questão da adoração. Esse vídeo, em até determinado momento, ele vai ser assim para todos os públicos. De uma parte dele, assim, mais do meio para o final, eu quero falar exclusivamente para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Então, mas você que é nosso amigo evangélico ou católico ou de qualquer religião, é convidado a assistir até o final, tá? E o primeiro princípio, eu anotei alguns princípios aqui. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer para vocês é, no que se refere à adoração, não é o que eu quero dar para Deus, mas o que Deus quer receber de mim. E tem diferença, pastor? Absolutamente toda a diferença. E eu chamo a atenção para a história de Caim e Abel. Caim,
ele chega para oferecer o sacrifício, lá está no livro de Gênesis, no capítulo 4, e aí então Abel ele traz uma ovelha, né, um cordeiro para ser sacrificado, e no verso 3 do capítulo 4 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu fico imaginando esta cena. Senhor, estão aqui as minhas frutas, né? Esta linda melancia, este lindo cacho de uvas, estas laranjas. Caim, eu quero um cordeiro. Mas, Senhor, o senhor viu o tamanho dessa melancia? Parabéns, Caim, realmente linda melancia, mas eu pedi um cordeiro. Mas, Senhor, o que eu tenho para oferecer, o que eu quero dar, olha, eu estou dando de coração. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Eu quero cordeiro. Deus não está preocupado se você está dando de coração. Deus não está preocupado se você está fazendo de boa vontade, se você está oferecendo o seu melhor. Porque entenda, quando nós falamos de adoração, não é o melhor que eu quero dar para Deus. Até porque o meu melhor ainda estará aquém do ideal divino. Porque o ideal divino é sempre inatingível. Nenhuma criatura, nenhum ser mortal pecador consegue chegar a este patamar. Então veja, aí alguém poderia dizer, pastor, então tá vendo, se ninguém consegue alcançar, qualquer coisa serve. Não é bem assim. E é justamente aí que mora o perigo. Sabendo que eu sou um pecador e que mesmo que eu dê o meu melhor, não será satisfatório no sentido de ser perfeito, eu preciso atender à exigência divina e não à minha vontade. Então o que Deus me pede? É isso. Então eu dou isso. No princípio de adoração, não é o que eu quero oferecer para Deus, mas aquilo que Deus solicitou de mim. Deus pediu para Caim um cordeiro e Caim trouxe um fruto da terra. Então, guarde esse princípio no seu coração. Na adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus, mas aquilo que Deus quer receber de mim, o que Ele me pediu. E às vezes você pode estar dando de coração, mas Deus não é obrigado a receber lixo porque você está dando de coração. Se Deus lhe pediu algo, dê aquilo que Ele está pedindo e não o que você quer oferecer, mesmo que seja de coração. Lembra de Saul? Deus disse, olha, é para destruir todos. Aí Saul foi, guardou o rebanho, separou o rei, né, não matou o rei. E aí quando Samuel chega lá, o profeta Samuel, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí do gado, dessas ovelhas? Não, mas isso aqui eu separei para adoração, eu separei para oferta. E quem disse que Deus está preocupado com tua oferta? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, um princípio básico de adoração não é o que você quer dar, mesmo que seja de coração, mas é aquilo que Deus quer receber, ok? Aí você me pergunta, mas pastor, e quem disse que funk, rock, axé, pagode e outros desses gêneros musicais não são aceitáveis diante de Deus? Aí entra um segundo princípio bíblico que a gente precisa entender. Esse princípio bíblico eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o verso 26. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26. Nós vamos ler. Esse princípio também está lá no livro de Levíticos, tá? Mas eu gosto desse de Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26, que diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui tem um outro princípio bem interessante que, como eu mencionei, é citado a primeira vez em Levíticos, e este princípio é extremamente importante. Você deve fazer separação entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E não é somente você pegar um gênero comum, secular e profano e colocar uma letra gospel, uma letra bíblica, né, que fale de Deus, que vai tornar isto agradável aos olhos do Senhor. Não misture o santo com o profano. Esse é um princípio bíblico. Então, primeiro, a adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus. Não é mas pastor, eu estou fazendo de coração.
Legal, seu coração é profano, irmão. Seu coração, diz a Bíblia, é enganoso. O meu é enganoso. Então, não confia no teu coração. Na minha adoração, eu não ofereço o que eu quero dar, mesmo que seja de coração, mas aquilo que Deus pede de mim. Ah, pastor, e como eu saber se o que Deus pede de mim é isso que eu estou dando ou não? Aí você já tem um segundo princípio. Não misture sagrado com profano. O que é profano, o que é sagrado é sagrado. E aí algumas pessoas pegam, mas como é que eu vou evangelizar então, pastor? Não é? E aí eu fico assim entristecido quando eu vejo certas exegeses que são completamente esdrúxulas. E aí eu volto na temática. Pessoas que não são teólogas, que não sabem fazer exegese, que nunca estudaram teologia, são de qualquer outro ramo, mas eles se aventuram e dizem, eu não sou teólogo, agora eu quero opinar sobre teologia. Por que eu estou dizendo isso? Os argumentos que alguns usam, gente, são coisas absurdas. Por exemplo, o camarada ele quer defender que ele quer evangelizar a favela. Então como é que eu vou evangelizar a favela? Pega o funk da favela, coloca uma letra de Deus e tu evangeliza. Você quer evangelizar aquelas pessoas que curtem o reggae. Então o que você vai fazer? Pega o reggae, tira aquela letra profana, coloca uma letra de Deus e agora tá beleza. Você tá misturando sagrado com profano, mas já que botou o sagrado no meio, agora o profano virou sagrado. Na cabeça de algumas pessoas funciona assim. E qual é o subsídio teológico que eles vão ter para fazer esse tipo de abordagem? Eu quero converter a turma que gosta do forró. Pega, tira a letra e bota uma letra de Deus e aí o forró agora virou um forró santo. Como é que eu vou argumentar? Aí eles pegam um texto de Paulo e dizem assim, Paulo disse, eu me fiz fraco para com os fracos. Me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentio para alcançar, se possível, para salvar alguns. Tá vendo, pastor? Então, quando eu pego uma letra santa e coloco no ritmo de funk, eu estou me fazendo de fraco para com fraco. Então vamos seguir o teu princípio exegético. Então agora eu quero alcançar o usuário de entorpecentes. Então o que eu vou fazer? Porque veja, para eu alcançar o funkeiro, então eu tiro a letra de funk, coloco a letra de Deus e aí agora eu alcanço o funkeiro. Para eu alcançar o regueiro, eu tiro do reggae aquela letra e coloco a letra de Deus e alcanço ele. Para eu alcançar o maconheiro, eu faço como? Então tem pessoas que é assim, eu vou usar o funk para alcançar o funkeiro, eu vou usar o reggae para alcançar o regueiro, eu vou usar o rock para alcançar o roqueiro, eu vou usar o forró para alcançar aquele que gosta do forró. Então, quando eu for falar com alguém que usa maconha, eu vou usar a maconha também para poder alcançar a ele? Eu tenho que me fazer de fraco para alcançar o fraco? É isso? Eu até lembrei de uma experiência completamente descabida, mas eu lembro de um amigo que ele dizia assim, olha, as páginas da Bíblia são de seda. É uma página bem fininha. E olha, Eleazar, nos meus tempos, quando eu não tinha Deus no meu coração, eu arrancava páginas da Bíblia para fazer cigarros de maconha, para usar justamente porque por ser uma página muito fininha, era ótima para o uso do entorpecente. Seria dessa forma que tornaria a maconha gospel? Colocando, por exemplo, a palavra de Deus nela? Eu acredito que você deve estar dizendo, mas pastor, aí você está extremizando as coisas. Não, não estou extremizando. Por que para alcançar quem gosta de funk eu tenho que usar funk? Por que para alcançar quem gosta de reggae eu tenho que usar o reggae? E para alcançar quem gosta de maconha eu não preciso usar a maconha? Mas aí são coisas diferentes. A Bíblia... Eu só quero que você reflita. Essa questão de, eu me fiz de fraco para com os fracos, não te dá liberdade de usar daquilo que é errado para alcançar os errados. Jesus sempre andou no meio dos pecadores, mas nunca, em momento algum, Jesus abriu mão daquilo que era certo para alcançar um pecador. Já percebeu? Algumas pessoas até usam Jesus como exemplo. Porque Jesus viveu no meio dos pecadores. É verdade, Jesus andou entre fariseus, entre saduceus, entre pecadores, entre publicanos, porque, diferentemente do que alguns pensam, Jesus ele não estava só focado em salvar somente os publicanos, os pecadores, ele também queria alcançar os fariseus, certo? Ele também queria alcançar os saduceus. Esta turma que estava ali falando mal de Jesus eram também pecadores que precisavam da graça dele e Jesus sempre esteve ali tentando salvá-los. A propósito, se você quiser, pesquise nas parábolas, você vai ver quantas parábolas Jesus fez
falando para os fariseus, tentando alcançar aqueles homens. Mas assim, voltando, Jesus ele andou no meio de pecadores, é verdade. E muitas vezes, quando as pessoas estavam ali para condenar, Jesus ofereceu um suporte, Jesus ofereceu ali um apoio. Não é? Quando a mulher estava lá apanhada em adultério, ele disse que quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E aí todo mundo foi largando as pedras e ele pergunta para a mulher, quem te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse o que para ela? Eu também não te condeno. Vá, não esqueça essa parte, vá e não peques mais. Então Jesus nunca usou dessa teologia absurda de misturar o sagrado com o profano com o suposto pretexto de se fazer de fraco para alcançar os fracos. Quando Paulo fez isso, quando Paulo falou estas palavras, você precisa entender. Então, por exemplo, Paulo ele chega numa determinada cidade onde as pessoas tinham vários deuses e ali eles tinham tantos deuses que eles, olha, vai que a gente esqueceu algum deus, para que esse Deus não fique irado conosco, vamos fazer um altar para ele também. E aí tinha lá, ao Deus desconhecido. O que Paulo fez? Vou me fazer de fraco para ganhar os fracos. Vou me fazer de gentil para alcançar o gentil. E aí Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, vocês têm vários deuses, eu percebi aqui, inclusive, que vocês têm um Deus para cada coisa. Interessante. Eu vejo então que vocês são muito religiosos. Eu, inclusive, notei que vocês colocaram ali um altar ao Deus desconhecido, não é? Vocês nem sabem o nome desse Deus. Pois é desse Deus que eu quero falar para vocês. Eu sei que Deus é esse aí. Ah, é, Paulo? É, tem um Deus aí que não foi contemplado aqui, nesse grupo de deuses que vocês colocaram, e é justamente aquele Deus desconhecido. Ó, olha Paulo, se fazendo de... E aí Paulo chega lá e diz, olha, esse Deus aí que vocês colocaram lá, foi o que criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, e tal, e ele enviou seu filho, e Jesus morreu e ressuscitou. Alguns já disseram ressurreição, a gente não quer saber disso, mas a Bíblia diz, teve alguns que chegaram e disseram, Paulo, me fale mais sobre esse Deus. Isso é se fazer de fraco para alcançar os fracos. Não é eu pegar um funk e colocar uma letra de Deus e agora o funk vai alcançar as pessoas. Não é isso. E as pessoas estão, infelizmente, deturpando a palavra de Deus para simplesmente ela adequar-se ao seu gosto pessoal. Mais um princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio da ordem da decência. Lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele fala sobre o dom de línguas, inclusive, acho que é 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem de decência. E o que se percebe em muitos nesses encontros, em baile, seja baile funk, de rock, a gente não vê ordem e decência, a gente vê ali muita algazarra, às vezes bebidas, às vezes até entorpecentes, às vezes cigarros, adultérios, gritaria. E são coisas que a gente vai olhando para a Bíblia e percebendo que não faz parte daquilo que agrada ao coração de Deus. Lembra da história de Elias? Elias ele se esconde numa caverna. Vem um terremoto. E aquele barulho, aquela coisa. Deus não estava no terremoto. Aí vem um vendaval, uma tempestade. Deus não estava na tempestade. E vem uma saraiva, o fogo. Deus não estava. Aí vem uma brisa suave e mansa. Deus estava ali. Então eu vejo muita algazarra, muita euforia, muita coisa, muita gritaria. Toma cuidado. Toma cuidado. Deus se agrada da calma, da paz, da tranquilidade. Então, quando eu vejo muita gente por aí, né, apreciando estas gritarias e estas músicas assim muito badaladas, e este dançar e aquela coisa, vamos botar o funk de Jesus aqui. Eu lembro do episódio de Elias e eu fico pensando assim, Deus estava na calma, na brisa suave. Este é mais um princípio bíblico que eu queria trazer para vocês. Um outro princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio que está relatado na Bíblia também pelo apóstolo Paulo, que disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não consigo entender como que as pessoas elas pegam coisas de lá do mundo que são usadas e foram feitas não com propósitos sagrados, não foram dedicados a Deus, foram feitas com fins, às vezes, lucrativos, com fins perniciosos, não é? Onde várias pessoas acabam se envolvendo, como eu já falei, em situações assim
complicadas com o uso de bebidas, com o uso de entorpecentes, às vezes acontece adultério, lascívia, tanta coisa, aí a pessoa chega, tira isso, coloca a letra de Deus e achou que pronto, tá tudo certo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não é você pegar uma coisa profana, colocar de Deus que ali agora então já tá tudo certo. Eu sei que esta minha fala vai provocar reações positivas e negativas. Negativas porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade hoje de jovens imaturos e hipersensíveis, que mais se parecem com uma criança cujo pirulito foi tomado, tudo ofende, tudo magoa. São jovens que não aprenderam ainda o que é sofrer por Cristo. E eu fico pensando, quando vier o grande tempo de angústia, pessoas hoje que se apavoram e sofrem porque falou mal do gosto musical destas pessoas, será que elas conseguirão passar, transpor o grande tempo de angústia que está por vir sobre a face da terra? Amigo, se o seu gosto musical é maior do que o seu amor por Jesus, eu receio que você não terá forças para suportar as grandes provações que estão por vir sobre a face da terra.